Oi pessoal, tudo bem? Tenho o prazer hoje de estar aqui conversando com vocês da DB Diagnóstico e fui convidado a trocar algumas informações, como diz, a gente não ensina, a gente troca informações, procura justamente construir ideias. Do pouco que a gente estudou, do pouco que a gente já trabalhou, né? Meu nome é Laertes Ville, eu sou formado em administração, tenho especialização em marketing, varejo, pós em nutrição, MBA em RH, mestrando, e tenho livros escritos também, todos eles voltados principalmente para a área de liderança, na área de motivação, de construção de equipes. Todas as áreas são excelentes, né? Todas as áreas são maravilhosas e precisam ser desenvolvidas. Mas a gente percebe que essa questão comportamental, ela impulsiona muito hoje o resultado das empresas e também da nossa carreira profissional e principalmente também do nosso bem-estar chamado qualidade de vida. Ou seja, nós trabalhamos para estar bem, nós trabalhamos para ter os nossos rendimentos, ou seja, a nossa remuneração, mas precisamos também estar bem emocionalmente e criar bons resultados. Além, é claro, de um ambiente de trabalho maravilhoso, saudável, não existe romantismo. Eu sempre falo, eu sou professor universitário, e eu sempre falo para os alunos, não existe romantismo. Nós temos que entender que diferenças existem e é o conviver, a maturidade que faz a diferença entre resultados médios e excelência. Outra coisa que eu comento, a gente vai estar falando de liderança, é a questão de conflitos. Muitas vezes as pessoas veem o conflito como uma dificuldade. O conflito não é uma dificuldade. O conflito, na verdade, é quando você consegue construir através de opiniões diferentes. O que nós precisamos entender justamente é a maturidade. Então, a gente vai tratar de alguns temas, falar de algumas ferramentas aqui, para que possamos, né, como diz, promover algumas informações para os amigos aí da universidade, né, corporativa da DB. Muito bacana, professor. Então vamos para a primeira pergunta. O que é liderança coaching? Como se diferencia esta ferramenta dos demais modelos de lideranças? Michel, eu acho legal e bacana essa pergunta, porque o coaching hoje ficou meio popularizado, né? Todo mundo fala de coaching, ficou até banalizado de uma forma ou outra, até em algumas televisões foram feitas abordagens, inclusive. A questão do coaching, ela difere das outras lideranças. Nós temos vários tipos de liderança. Liderança carismática, liderança tradicional, liderança bidimensional, autoritária. Existem várias ferramentas de liderança, várias formas de entender liderança. O que é a coaching e por que ela se difere? Primeira coisa, pessoal, toda pessoa que dá um treinamento, ela é um coach, correto? Ele está ensinando alguém. Agora, como estrutura técnica executiva, existe um pressuposto, existe uma lógica, existem requisitos necessários para você fazer um programa de coach. Meu mestrado, inclusive, que eu estou defendendo a tese agora, é justamente em coach pessoal e liderança organizacional. Então, eu trabalho com coach há mais de 20 anos, de PNL também há mais de 20 anos, né? Sou master em coach e master em programação neurolinguística também. É importante entender que qual é a diferença do coaching para as outras lideranças. Normalmente os líderes, quando têm um problema, eles buscam solucionar o problema imediatamente. Isso é legal? Claro que é legal, é importante, é necessário. Mas o coach utiliza o que nós chamamos da metodologia ativa nas pessoas. O que quer dizer isso? É que quando as pessoas têm problemas, elas vêm te trazer o problema. Então elas transferem o problema para você. Então, Michel, qual que é o nosso objetivo, e meus amigos? É dizer o seguinte, se você tem um problema, qual que é a solução? Porque eu busco instalar dentro de você o que nós chamamos de capacitação, ou seja, competências. E se você não sabe como resolver o problema, é justamente ensiná-lo a buscar, a resolver o problema. E não simplesmente ter uma forma, vamos dizer, passiva de entregar uma situação, de entregar um desvio, uma não conformidade e o líder resolver propriamente dito. Isso, inicialmente, cria inclusive constrangimento, porque as pessoas, por natureza, elas preferem o mais fácil. Mas, na maioria das vezes, elas não apropriam conhecimento. Então, eu, quando trabalhava na área organizacional, hoje a gente presta consultoria para várias empresas, e eu me lembro, como gestor, uma vez um funcionário chegou bem assim para mim, olha, eu estou com um problema. Eu digo, legal, então a hora que você tiver a solução, você volta.
parece inicialmente agressivo. Entretanto, se eu tenho um profissional que tem um problema e não sabe resolver o problema, então eu tenho dois problemas. Primeiro, o problema. Segundo, o profissional que não sabe resolver o problema que está em um cargo. E me cria um terceiro problema que é, por que eu, como gestor, não estou desenvolvendo ele para buscar soluções? Então, a metodologia do coach, para sermos bem breve, claro, é uma forma ativa de instalação de recursos. Claro, se for uma questão extremamente grave, vamos pegar lá a matriz Gucci, gravidade, urgência e tendência. For uma situação bem grave, você muitas vezes não tem condições de utilizar a ferramenta. Então você vai resolver o problema na hora, ou seja, está pegando fogo. Você não vai ficar perguntando como que vai resolver o incêndio, você vai lá e apaga o incêndio. Entretanto, o que nós falamos em termos de desenvolvimento, seja na programação neurolinguística ou no coach, é instalação de recursos. E essa é a diferença de você sair de um estágio X para um estágio Y. Então, coaching não faz, ensina as pessoas a fazer. Essa é a diferença primordial. Dói no liderado e dói no líder, porque ele tem que capacitar, ele tem que deixar de ser um feitor e se ensinar a ser um multiplicador. Essa que é a diferença, Michel. Beleza? Perfeito, professor. Então, vamos para a segunda pergunta. O que são filtros mentais e como se interferem nos processos de lideranças? Líderes. Quando você está falando com alguém, entenda que comunicação não é o que você fala, é o que a pessoa entende. Quando nós falamos em comunicação, assim, se olharmos o receptor e o emissor, parece algo muito simples, algo até dizer, não, isso é óbvio. Mas não é óbvio. Quando você está dizendo assim, você está emitindo uma informação, você está dando uma aula, propriamente dito, ou você está lá ensinando uma nova expertise técnica do desenvolvimento de um produto, de uma análise, de um componente, esse tipo de situações. Primeira coisa que você tem que entender, você tem métodos, você tem perfis, você tem formas como você transmite o teu conhecimento, porque você é o emissor. Entretanto, contudo, porém, todavia, lembrar que existe um receptor que também tem características diferentes. Então, primeira coisa, nós temos perfis, nós temos diferenças de interrelacionar, certo? Algumas vezes podem ser parecidas, outras não. Então, essa é a primeira situação. Entretanto, no meio, a gente chama de filtros, são os modelos mentais, tá? Ou filtros mentais. Por quê? Os filtros querem dizer o seguinte, valores, crenças psicológicas, motivacionais, motivos, sabe? São suas estruturas mentais, as questões internas que fazem com que você faça algo. Vamos supor, algumas vezes as pessoas dizem assim, ó, vamos fazer uma campanha de vendas, vamos fazer uma campanha de produção, vamos fazer uma campanha de entrega de ideias. Para algumas pessoas, vai dizer, nossa, a empresa que legal, está participando, aquela coisa toda. Para outros, vão se sentir o quê? Poxa, além de trabalhar, temos que dar opiniões. Veja, a informação é a mesma, o conteúdo é o mesmo. A forma como cada um, certo, interpreta a situação é que faz a diferença. Líderes, ou processos de negociações, seja na sua vida familiar, pessoal, em qualquer lugar. Entender qual é o modelo de mundo, como a pessoa interpreta, como a pessoa cria os seus modelos mentais é o diferencial entre resultados medianos, entre relacionamentos medianos e relacionamentos e resultados excepcionais. Este é um dos grandes motivos da geração de conflito dentro das organizações. Podemos dizer que em torno de 80%, inclusive, Michel. Então, professor, agora temos uma pergunta sobre uma ferramenta muito utilizada. Quais os benefícios que a ferramenta DISC proporciona nos processos de lideranças, negociações e entre outros? É muito interessante e até agradeço essa pergunta, Michel, porque o Instituto, eu tenho um instituto chamado Instituto Lertzwille, nós fomos certificados agora internacionalmente pela ferramenta DISC. Então, quando nós fazemos as avaliações, principalmente para assessment, ou para mentoria, ou para coach, nós utilizamos a plataforma internacional. DISC nada mais seria a análise de perfis de comportamento. Só que, gente, isso é muito mais complexo do que simplesmente eu dizer, eu sou um dominante, eu sou um influenciador, eu sou um planejador, ou eu sou um cauteloso. Primeira coisa, a ferramenta
ela totaliza, Michel, 95 perfis de comportamento. Então, quando as pessoas dizem desses 4, existe todo um interrelacionamento quando você faz a análise através das perguntas, através de um formulário. Então, primeiro, nós somos impactados pelos 4. Segundo, é o grau que eu dou de importância a um e de menos importância ao outro. E lembrando também que quando nós estamos analisando perfis de comportamento, nós automaticamente estamos analisando como nós nos relacionamos externamente. Então, aqui vai a primeira informação. A ferramenta DISC, Michel, e meus amigos que aí nos brindam para poder nos permitir a dar uma informação, ela está diretamente ligada ao relacionamento interpessoal. Ou seja, é como que eu me manifesto perante as outras pessoas. Só que você tem que lembrar que existe, Michel e meus amigos, 95 variáveis. Então não é simplesmente dizer que você é um dominante, que você é um influenciador, que você é um planejador ou você é um cauteloso. Existem variáveis, ou seja, combinações que têm que ser analisadas. Outra coisa, lembrar que nós temos 2 características. Primeiro, a natural e a adaptada. O que quer dizer isso? A natural, Michel, é como você é. É o teu estado normal, certo? É a relação que a gente sempre fala de quando você age não sob pressão ou sobre uma cobrança propriamente dita externa. Então, você tem que entender o teu estado natural e teu estado adaptado. O que é o estado adaptado? São as questões sociais, vamos supor, o teu trabalho. Você tem que, dentro da tua função, dentro da tua tecnicidade, dentro das tuas expertises, muitas vezes realizar ou ser de uma forma o qual pode não ser diretamente ligada à natural. Então, quando nós analisamos a DISC, quando nós avaliamos um profissional, nós analisamos tanto o estado natural como adaptado. Qual que é a importância disso? Michel, se o teu estágio natural e o teu estágio adaptado estiver muito próximo, legal, quer dizer que o teu nível de estresse é menor. Tá, então se eu estiver com diferenças grandes nos indicadores, pode aparecer nível de estresse? Sim. No meu caso, compartilhando com os amigos, o meu estágio natural é diferente do estágio adaptado. Ah, mas você é uma pessoa estressada? Não, Michel. Por quê? Porque além disso, existem outras coisas, valores, crenças e inteligência emocional, do Daniel Goleman, que são todo um cabedal de informações que fazem com que você entenda que o meu estado adaptado, ele é necessário em virtude da atividade profissional que eu exerço. Então isso quer dizer o seguinte, eu tenho 2 opções, ou aprender a viver bem com esse estágio adaptado, ou mudar. Aí é inteligência emocional, que são as 5 bases, né, as 5 pilares do Daniel Goleman. Primeiro, se conhecer, conhecer a sua potencialidade para automotivar, para conhecer a potencialidade dos outros, para criar relacionamento externo, certo? São as 5 bases do Daniel Goleman. O que a ferramenta permite, Michel e meus amigos? É justamente você começar a se entender como você se relaciona e a liderados. Como você vende as ideias, como você vende os projetos, como você interrelaciona com as pessoas e como a sua base, seja na vertical, seja na horizontal, também se relaciona. Porque se você não souber quem você é e não entender como as pessoas funcionam, provavelmente o teu resultado não passa do mediano. Isso é estatístico, gente. Você pode até não concordar, eu não concordava. Entretanto, quando você vê pesquisas científicas, diz o seguinte, a média, quando nós pegamos o grid de liderança, as pessoas estão no 5,5, certo? É a média mundial. Então, para que você se desenvolva, e hoje a gente está falando de gestão 4.0, 5.0, essas ferramentas são fundamentais. E o DISC é uma delas. É a única? Não. É uma delas. Existem outras ferramentas de avaliação? Sim, existe. Eu conheço? Sim, conheço algumas. Entretanto, hoje, pelo todo o cabedal e toda a estrutura que nós temos da plataforma internacional, o Instituto utiliza justamente a ferramenta DISC, seja em assessment, coach e nas ferramentas de gestão e de consultoria. Espero ter conseguido responder. É claro que os assuntos são bastante amplos, né? Mas de uma forma bem objetiva seria isso. Fundamental, importante é você se conhecer e conhecer com quem você trabalha. Perfeito. Vamos lá? Vamos para a próxima. Tem mais uma? Tem mais. Vamos ver se eu consigo responder elas.
Qual a relação entre motivadores e perfis comportais da ferramenta DISC? Ela está diretamente ligada, essa pergunta, Michel, à primeira. Então vamos promover assim uma diferença. Michel, quando nós falamos de DISC, nós falamos de relacionamento externo, interpessoal. Quando nós falamos de motivadores, nós falamos de componentes internos. Então agora a coisa começa a ficar mais bacana. Eu digo assim, fica belezinha. Então pense. Quando as pessoas dizem assim, esse cara é um dominante, esse cara é um influenciador. Opa, lógico que lembrando que tem 95. Eu estou pegando as 4 matrizes básicas, tá? Uma coisa é como você se relaciona externamente. Entretanto, quando você fala de motivadores, e essa ferramenta ela é recente, nos últimos 20 anos, nós estamos falando o seguinte, nos motivadores nós temos 7 amplitudes. Então nós temos lá o altruísta, o econômico, o poder, o individual, o teórico, né, o processo e o estético, o tradicional e o estético. Então nós temos 7 motivadores, Michel. Vamos supor que você que está me assistindo seja um planejador. Tá, você é planejador. Entretanto, o Michel também é planejador. Ótimo, então os dois são iguais? Não, os dois relacionam-se externamente com processos parecidos. Eles têm metodologias parecidas. Lembrando que existe ainda inteligência emocional, uma série de coisas. Mas nós estamos falando de DISC e motivadores. Então, a forma de planejamento, a forma de equipe, a forma de se relacionar são parecidos. Só que você que está conversando comigo, aqui me assistindo, você pode ser um altruísta. Então, o que quer dizer o seguinte, no meu trabalho, altruísta é só fazer benécias para o voluntariado? Também, mas eu posso ser um altruísta dentro do meu trabalho. O que é um altruísta dentro do trabalho? De uma pessoa que ajuda as outras pessoas e se doa para as pessoas, certo? Ela está muito mais com características de querer ajudar, de querer carregar as pessoas a chegar a um determinado intento, do que muitas vezes de buscar indicadores. Então ela quer que as pessoas construam-se. Parece isso meio estranho, mas as pessoas que são altruístas, que têm índices de altruísmo, têm essas características. E pode ser uma pessoa de parte mais de execução, como pode ser mais estratégica. Só que, vamos ver, você é um altruísta planejador. Então, você é uma pessoa que trabalha em equipe, é uma pessoa que tem uma visão, é uma pessoa que percebe as coisas, que sabe, mas tem como foco motivador, ou seja, a sua relação interna, o altruísmo. Vamos aqui pedir a gentileza de utilizar o nome do Michel. Vamos supor que o Michel seja um planejador também, só que econômico. O que quer dizer? Ele também planeja, ele também tem visão, ele também trabalha em equipe, só que, Michel, você está voltado mais para resultados. Você quer dizer o seguinte, o que eu investindo em determinada pessoa, quanto que eu vou ganhar? Mas ele não vai ajudar as pessoas? Claro que ele vai ajudar. Entretanto, ele ajuda as pessoas para que elas produzam mais e que elas ganhem mais e ele ganhe mais. O altruísta ajuda as pessoas para que elas ganhem mais, para que elas se sintam mais, para que a corporação ganhe mais, mas para que todo mundo se sinta feliz. Então, os valores motivacionais são diferentes. Então, eu posso me relacionar interpessoalmente com processos parecidos, mas os meus motivacionais internos podem ser diferentes, correto? Quando nós fazemos essa avaliação em assessment, nós cruzamos esses dados. Normalmente, pessoal, nós temos pelo menos 2 altos e muitas vezes 2 baixos. Então nós temos que fazer essas análises emocionais dos motivadores, as relações e como que isso é visto no campo, ou seja, externo, ou seja, como que isso transfere para o nosso mundo interpessoal das nossas organizações. Beleza? Seria mais ou menos por aí, e líderes, isso é fundamental. Até, Michel, deixa eu, como diz, voltando, eu sei que a gente tem um tempo, mas lembrar que vocês, líderes, pergunto vocês têm mapeado qual é a base dos seus liderados? Como que eles se relacionam externamente e quais os motivadores internos? Nós, quando fazemos essa avaliação, isso é fundamental,
você consegue ter um mapa estratégico dos seus liderados. E aí você começa a trilhar o que nós chamamos, você começa a construir o que nós chamamos de trilha de desenvolvimento. Perfeito, professor, perfeito. Agora a gente vai mudar um pouquinho e falar sobre feedback. Ferramenta com potencial em construir equipe e sucatear resultados. Procede esta condição? Olha, Michel, amigos, eu digo o seguinte, feedback, inclusive existem outros termos, né, algumas variáveis, mas eu digo o seguinte, feedback é a ferramenta fantástica para construir equipes, mas é uma ferramenta que, quando mal utilizada, cria problemas de clima organizacional fantástico. Primeiro, Michel, só para poder entender, pessoal, a maioria das pessoas tem dificuldades de dar feedback. Então, feedback tem que ter relações adultas, feedback não é querer tirar o brilho da outra pessoa, feedback, tecnicamente, ela deve construir. Eu falo para você que feedback é uma coisa que tem que ser dado continuamente. Lógico, nós temos processos de feedback formal e informal. O formal é aquele da avaliação de desempenho, aquela coisa toda. Mas o informal é aquele que eu falo com você tomando café, subindo, né, até uma escada, saindo, sei lá, para almoçar, esse tipo de coisas. E existe uma técnica que inclusive eu vou citar aqui, que é o feedback sanduíche, o qual em 30 a 40 segundos você consegue dar um feedback com elegância e construir uma reflexão sobre comportamentos, melhoria de processos. E ao mesmo tempo também de edificar coisas que estão sendo bem feitas. Primeira coisa, pessoal, feedback. Bem feito, maravilhoso. Quando não é dado ou é feito de forma inadequada, destrói qualquer processo. Pode ter ferramentas, pode ter metodologias, pode ter sistemas. Entretanto, tudo aquilo que eu falei, você pode saber disso, que motivadores, liderança, coach, mas se você não sabe se relacionar, tudo aquilo não vai funcionar. Por quê? São seres humanos, eu sempre falo, são pessoas orgânicas. Então, primeira coisa, quais são as variáveis de feedback? Nós temos o positivo, nós temos o corretivo, certo? Então, positivo, corretivo, nós temos o punitivo, nós temos o insignificante, nós temos o manipulador e nós temos o sanduíche. Eu utilizo essas 6 categorias de feedback. Além disso, nós temos as variáveis, as metodologias, 90 graus, 180 graus e 360 graus. Mas eu vou ser bem objetivo. Gente, feedback positivo, quase ninguém dá. Ele está fazendo mais nada do que obrigação. Gente, edificar o que as pessoas estão fazendo bem feita é fundamental. Não é ficar vangloriando, ficar, como diz, você é maravilhoso. Não, mas é legal você dizer, parabéns, gostei daquela visão. Forma elegante e falando de alguma coisa que seja real e não aumentando o resultado. Mas é importantíssimo dar feedback positivo e é raro eu ver profissionais dar feedback positivo. Feedback corretivo é necessário? Sim, Michel, é necessário, meus amigos. A questão é como que eu dou feedback corretivo. Por isso que eu entendo que a metodologia sanduíche, ela utiliza esses 2 termos de forma bastante elegante, que eu vou falar no final rapidamente, é claro. Mas o corretivo, você não pode deixar alguém fazer alguma coisa errada e simplesmente dizer que está tudo certo, você tem que intervir. Entretanto, existem metodologias, existem formas que você consiga fazer com que a pessoa entenda que ela tem que mudar. Essa semana a gente fez várias assessorias, eu tenho coaches e ao mesmo tempo consultorias, e justamente treinamos praticamente de como ela poderia dar aquela mesma informação de forma diferente. Então, esses são os 2 primeiros. O insignificante. Professor, carinhosamente o pessoal me chama de professor Laertes, a gente acaba assumindo o título, depois de 15, 20 anos aí a coisa fica meio intrínseca a gente. Feedback insignificante existe? Existe, gente. Quantas vezes eu vejo pessoas para cumprir metas, para cumprir etapas, para questões de certificação, chamar pessoas e não estar adequadamente preparado para conversar com o profissional à frente. Isso é um feedback insignificante, ao qual faz com que toda a estrutura,
toda a infraestrutura, todas as metodologias que a organização tem, vá por água abaixo, porque a pessoa que está olhando à sua frente diz assim, cara, mas o que você está falando não tem nada a ver, você não tem fundamentação, você não estudou. E é uma desvalorização sua como líder, por não se preparar. Eu sempre falo, é que nem um professor quando entra numa sala de aula e não preparou a aula. É a mesma coisa. E do liderado, daquele teu par, que diz assim, cara, não parece nem que eu sou importante. Eu posso falar para vocês, como experiência, nos meus 20 anos de trabalho em organizações, que trabalhei como gestor em várias, que eu recebi feedback dos meus diretores que eles não sabiam nem dos meus resultados operacionais. Eu tinha atingido todos os índices, eu era A. E ele estava falando de um índice C+ ou B. Certo? Então, e mesmo de comportamento, de outras situações, como eu também tive avaliações de diretores que eu falei, nem eu tinha percebido o que eu estava falando. Então é a diferença, eu não estou criticando ninguém, só estou dizendo que as pessoas percebem e existe o feedback insignificante sim. Rapidamente. Michel, manipulador. Nós fazemos isso inconscientemente. Em prol de você querer que as pessoas comprem ideias, aquela coisa toda, você acaba falando coisas que você não vai poder cumprir. Isso é manipulação. Algumas vezes, a maioria das vezes, feito inconscientemente. O problema, gente, é quando é feito conscientemente. Aí há um desvio muito grave que a gente não vai entrar nesse fato. Mas eu vejo a maioria das pessoas prometendo coisas que elas não vão conseguir cumprir, estão dando um feedback manipulador, que a pessoa cria uma expectativa de resultado que você não vai ter entrega. Isso é extremamente grave e cria problemas muito complexos. E o sanduíche? Sanduíche é um positivo. No corretivo, você tem uma metodologia específica de como construir, nunca dizendo que é alguma coisa ruim, e cria no final o que nós chamamos de um acordo condicional, ou seja, é positivo, 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 de uma forma elegante e extremamente técnica. E eu falo para vocês, depois que você aprende, em 40, 50 segundos você dá um feedback, seja ele qual for. Tá? Para a gente não estender muito, vamos lá. Tem mais perguntas, professor, tem mais perguntas. O que seria calibragem e como interfere nos processos de negociações? A calibragem ela vem da PNL. Nós temos PNL e Coach. É até importante saber o que é a diferença entre PNL e Coach. Tá? Coach é uma metodologia de construção, né, de resultados. A PNL é como você significa as informações. O Coach bebe muito lá desse mar da PNL, correto? E a calibragem está diretamente ligada à programação neurolinguística. PNL é programação neurolinguística. Provavelmente vários já devem ter ouvido falar sobre rapport, né? Neurônios espelhos, aquela coisa toda. Então, o que é a calibragem? É essa leitura, Michel, que eu tenho das pessoas. Então, vamos supor, quando eu como um coach, quando eu estou instalando uma competência, quando eu estou conversando com uma pessoa, eu tenho que pensar principalmente nas formas do tom de voz, certo? Das palavras, mas lembrar que 55% é linguagem corporal. Né? Quem foi a primeira pessoa que falou isso? Acho que foi em 1954 foi a Aubrian, certo? Ele é um pensador, né? Um estudioso, inclusive árabe, tá? E ele que fala dessa questão da leitura corporal. Então, se você mandar uma informação para alguém, se você está negociando com alguém e essa pessoa efetivamente mostra que ela mudou repentinamente, de uma forma muito brusca, certo? E mostrou que fechou, então você calibra e diz o seguinte, esta informação não foi bem aceita. O que é isso? É justamente aqueles filtros mentais, lembra, Michel? Para você, muitas vezes, você estava construindo, você estava ajudando a pessoa. Só que, infelizmente, a informação que você deu foi recebida, em virtude do filtro mental dela, de forma diferente. Você poderia estar utilizando uma metodologia coach de construção de conhecimento, só que para ela se tornou alguma coisa o qual a gente não sabe. Então você precisa ressignificar essa informação para que haja aceitação. Líderes, quando vocês estão em reuniões, quando vocês estão conversando em feedback, quando vocês estão negociando, quando vocês estão observando grupos, calibrar grupos é importante. Eu faço várias palestras para grupos pequenos, lógico, grupos maiores agora têm tido dificuldade,
Mas seja um grupo, já fizemos palestra para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, você sabe do palco se você está conseguindo mandar mensagem ou não. Você calibra todo mundo. Você sabe que o ritmo não está legal, esse tipo de situações, que as informações não estão sendo absorvidas. Imagine numa mesa de reunião. É uma técnica que está diretamente ligada a rapport, tá? É importantíssimo entender e saber como fazer e saber o seguinte, perdeu a informação, sentiu que não foi bem absorvida, PNL diz, passinho para trás, começa tudo novamente. Não tenta fechar, não tenta conduzir se a situação não estiver favorável para você. Beleza? Vamos lá? Beleza. Qual a importância da utilização da ferramenta Janela de Johari para os processos de gestão? Pessoal, as ferramentas, elas são inúmeras. E a Johari, né, do Johnson e do Harrison, 1955, inclusive, né, muito utilizado, é muito bacana você fazer esse teste. Por quê? Quando ela está diretamente ligada a feedback, ela está diretamente ligada a processos, correto? Porque a janela de Johari, a gente fala de 4 quadrantes, que é o cego, que é o aberto, o oculto, o secreto e o desconhecido. Então, vamos voltar lá, Michel. Vamos pensar que eu estou fazendo uma metodologia coach, eu estou falando com uma pessoa ao qual no DISC ele é um influenciador, ok? E que ele seja no motivador dele, ele seja uma pessoa que seja individualista, certo? Auto-individualista e baixo estético, eu estou dando resultados, tá? Então eu sei que eu estou fazendo uma metodologia coach, que no DISC ele é um influenciador, que ele tem um auto-individualista, individualista não quer dizer que ele não conversa com as pessoas, eu não vou ficar explicando um a um porque senão a gente não termina, mas é uma pessoa que tem autogestão, tá? E o estético dele é baixo, ou seja, ele está muito mais voltado para resultados do que aparência. O estético é bom e também não é bom, depende do que você está trabalhando. Quando que entra Johari? Quer dizer o seguinte, quando você vai dar o feedback, ou seja, você vai calibrar ele, você vai estabelecer rapport nele. Líderes, veja, eu tenho toda a metodologia. Entretanto, quando eu vou conversar com ele, eu descubro que ele é cego. O que é cego? Não é que ele não enxerga. Cego é uma pessoa o qual tem dificuldade, Michel, de aceitar opiniões. Existe forma de fazer isso? O coach sabe. Por isso que o líder tem que entender isso. É como que você vai mostrar para ele, eu fiz algumas avaliações e peguei vários cegos, é muito comum ser cego, e vamos deixar bem claro, eu no início de carreira era cego. Eu posso mudar? Sim, porque é um comportamento, é um mapeamento de comportamento que você instala recursos, tá? Não é caráter, não é leitura emocional, não é isso. São perfis, são comportamentos, é aprendizado que você tem. Então, se você pega um cego e você vai dar uma informação, em vez, Michel, dele entender que você está construindo o que você está ajudando, ele pode se sentir o quê? Magoado, se sentir que você está dizendo uma inverdade, que você está criticando ele. Tudo bem, e qual que é um oculto? O oculto é aquele que você fala, ele concorda com você, mas ele não te dá a resposta. Você não consegue tirar dele. Então a janela de Johari é como que as pessoas processam feedback, recebem feedback e ao mesmo tempo dão feedback. Então quando nós falamos em lideranças, meus amigos, nós temos que entender que não é simplesmente se dizer que é eficiente ou eficaz. Não é só, eu sempre falo, numa descrição de cargos, técnico, comportamental e empresarial. São essas 3 perfis de competências que nós precisamos. E a união disso faz com que nós tenhamos os melhores resultados. Mas nós precisamos ter todas as ferramentas, ou conhecer pelo menos próximo delas, ou saber a quem buscar para que você consiga potencializar resultados. Simplesmente criar campanhas de motivação, simplesmente criar treinamentos sem saber como são e como conduzir, né? As metodologias nos permitem isso. Os resultados existem? Claro que vão existir, mas nós podemos potencializar muito mais. Então a ferramenta Johari, líderes, lembre-se, você conhece os seus liderados, você sabe, desconhecido, de repente, e eu já tive em área de vendas, Michel, 7 eram desconhecidos. E você vai dizer, mas eles vendiam bem? Vendiam, só que não aceitavam e não davam informação. Porque o desconhecido não deixa. E de vez em quando ele tem um potencial fantástico que ele não quer se permitir.
Porque lá nos filtros ele tem valores e crenças. Quando você começa a trabalhar todo esse cabedal de informação, primeiro, você ajuda ele como profissional, mas acima de tudo. E eu sempre falo, seja nas aulas de graduação, de pós-graduação, ou seja nos treinamentos, nos cursos, nas consultorias, você ajuda o ser humano. E o ser humano, sem dúvida para mim, com certeza é o ente mais importante. As empresas existem porque é um conjunto de seres humanos. Nós criamos produtos para vender para seres humanos. Então, eu entendo que é o intuito principal da nossa espécie, da nossa existência aqui também. Tá? Dei uma fugidinha um pouco da parte técnica, mas aí vai um pouco da parte comportamental minha. Perfeito, professor, perfeito. Então vamos para a última pergunta. O que seria condicionamento neuroassociativo? Tá, estamos bebendo novamente lá das informações da programação neurolinguística. O condicionamento neuroassociativo, eu vou explicar com um exemplo. Pode ser, Michel? Assim a gente... Perfeito. No meu primeiro livro, inclusive, eu abordo um capítulo sobre condicionamento neuroassociativo. Pergunto para vocês, meus amigos, quem de vocês já não começou um regime e não terminou? Quem de vocês começou uma capacitação, começou um curso de idiomas e não terminou? A programação neurolinguística, eu vou dar exemplos aqui. Pense, nós trabalhamos com arquivos mentais, como fosse, tecnicamente, um computador. O que acontece? Esse arquivo aqui, Michel e pessoal, é importante para você. Você não pode simplesmente dizer para ele, ó, tira essa informação e pronto, a partir disso agora isso aqui não é importante para você. Isso não existe. O cérebro, né, os nossos psicólogos, eu não sou psicólogo, mas a gente sempre está lá tendo aula e aprendendo com esses profissionais brilhantes, nos ensinam que nós temos que respeitar, né? E a PNL fala muito disso também, correto? Que é a questão da ética, da questão dos valores. Então, a programação neurolinguística trabalha muito isso, que quando você vai tecnicamente falar de um arquivo, vamos supor, ele tem uma estrutura, tem toda uma importância de estar lá. Então, simplesmente tirar, ele vai buscar, ele vai ter que complementar isso. Se não houver nada significativo, ele busca novamente a informação que você tirou. Por isso que muitas pessoas começam a fazer um regime e de repente elas dizem, eu não vou fazer o regime, vamos supor, começa de fazer. Entretanto, a informação que está aqui, ela não é suficientemente importante como o gostar comer. O comer, a satisfação do comer é muito maior do que simplesmente não comer, ou seja, estar magro, estar com, vamos dizer, não estou falando de saúde também, mas estar, vamos dizer, com uma aparência com menos gordura, tá? Então ele volta e diz, cara, meu prazer de comer é maior. E isso automaticamente as pessoas, a gente fala de estágio X para o Y, elas voltam para o estágio X. Eu vou dar um exemplo que eu usei no meu livro, inclusive. Eu tinha um conhecido, inclusive é um caso verdadeiro, então, ele fumava, sem nenhuma crítica, quem fuma, por favor, tá, gente? Inclusive eu fui gerente durante 9 anos de uma empresa que vendia cigarro, então tenho total conhecimento, não tenho críticas, apenas estou dando um exemplo. E lá, há 20 anos ele fumava uma quantidade significativa, né, de cigarros e o médico, a própria família já tinha o pedido, né, para parar. Tentou, parou um mês, alguns meses, aquela coisa, mas sempre voltava. Por quê? A satisfação era significativa. Um dos filhos foi sentar, um filho com uma idade, uma pequena idade, foi sentar e na hora que sentou falou, pai cheira. E quem fuma, né, eu já fui fumante, então não tem como dizer que não tem, cheira. E automaticamente a criança se afastou. Aí entra o condicionamento neuroassociativo. O hábito de fumar, né, isso é utilizado inclusive pelas companhias de tabagismo, né, como hábito, criava um prazer incrível para ele. Entretanto, entrou um outro condicionamento que era o amor do filho, que era extremamente forte. Certo? Então o cérebro dele teve que medir, você quer continuar com o hábito ou você quer o amor do seu filho? Você quer ter ele no colo, você quer abraçar ele. Automaticamente o cérebro é ético e faz essa mensuração e diz isso aqui, né, o amor do filho, o abraçar o meu filho é mais importante. Com isso, ele tira, ou tem uma coisa que nós chamamos em PNL, Museu de Crenças, não vou entrar nesse fato, mas vamos pensar, ele tira esse arquivo e pelo amor do filho, ele substitui essa informação dentro do cérebro. Automaticamente, toda vez que ela tinha
a informação, a vontade de fumar, ele ia no cérebro e dizia o seguinte, cara, se você fizer isso, o amor do teu filho, ou seja, você não vai ter ele no colo. Não quer dizer que não vai ter o amor, ele não vai ter ele no colo. Então, este arquivo era mais importante do que o hábito do fumar. Então existia o que nós chamamos de um condicionamento neuroassociativo. O cérebro faz a pesagem e diz a seguinte, agora esse arquivo é mais importante do que esse. Logo, esse aqui vai ficar. E aí, é lógico, vai buscar os profissionais, né, os orientadores, sejam médicos, psicólogos, terapeutas, pastores, padres, pessoas que possam ajudar, certo? No sentido de também de repente serem orientados de uma forma mais técnica. Mas, acima de tudo, a mudança mental ocorreu, certo? Então, como que nós utilizamos isso nas empresas? Fechando. Quando você quer uma mudança de comportamento, a gente chama, existe o termo agora chamado mindset, fixo e o variável de crescimento. Para que você possa ter alterações, para que você possa fazer com que as pessoas atinjam maiores performances, você precisa dar novos condicionamentos neuroassociativos. Tem que ser significativo para a pessoa ou para o grupo. Se não, você sai do estágio, levanta a performance e volta. Fechando, Michel. Vou dar um exemplo. Na área de vendas, que fica bem fácil. Vamos supor que eu venda, vamos dar um exemplo, 1 milhão por mês. Eu quero vender 1 milhão e 300. Tá, eu fiz uma campanha, vendi 1 milhão e 300, vendi 1 milhão e 300, mas esse pessoal não teve o condicionamento neuroassociativo. Automaticamente, isso é uma tendência dentro de uma linha, né, de tempo, que vai abaixar a venda para 900, 980, 850, tal, e no final de um período, na média, vai voltar para 1 milhão. Por quê? Porque existe já um condicionamento psicológico de que 1 milhão é o que nós vendemos. Então, para que eu possa alterar um estágio de resultado, eu preciso, na maioria das vezes, principalmente quando estou trabalhando em equipes de alta performance, sim, ter tecnologia, ter informações, ter processos, ter tudo isso. Mas, acima de tudo, fazer com que as pessoas mudem, certo, o seu modelo mental para entender que aquilo é possível e aquilo é normal. Então, seria isso o condicionamento neuroassociativo. Beleza? Perfeito, professor Laertes. Agora eu gostaria de pedir para o senhor, por gentileza, deixar uma mensagem para a gente aqui da UniDB, para os colaboradores que vão consumir esse conteúdo tão rico, né? Uma mensagem final. Estamos começando em 2022, né? E até por sinal hoje eu escrevi no Instagram, né? Vai ser no Instagram do Instituto. Aqueles que quiserem nos seguir, né? No Instituto tem o Instagram, Instituto Laertesville, tem o meu Instagram, né? Laertesville. E vou então pegar essa mensagem ou essa ideia, né? Não vou repeti-la 100%, que talvez eu não consiga. Mas a mensagem é bem assim. Por que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós só começamos a entrar em ação quando a dor bate à nossa porta? Isso seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida profissional, familiar, espiritual e tantos outros sistemas, né, de relacionamento social. Todos nós somos profissionais incríveis, todos nós somos pessoas incríveis. Mas a gente percebe que muitas vezes, quando existe alguma coisa desfavorável, as pessoas começam a querer ter novos padrões, ter novas atitudes, que elas podem ter automaticamente agora quando está bem. Então, meus amigos, como sugestão, se você precisa estudar mais, estude mais. Se você precisa trabalhar mais, trabalhe mais. Se você precisa entender mais de processos, busque. Se você precisa se relacionar melhor ou mais com a sua família, faça isso. Mas faça por enquanto está bem. E não quando as dificuldades nos aparecem. Eu percebo muitas pessoas, Michel, que nos chamam para fazer assessment, que nos chamam para fazer, inclusive, alguns trabalhos, é quando a situação já não está legal. E nós precisamos entender que nós somos excelentes e precisamos manter padrões excelentes, porque o mercado exige isso. O mercado exige isso. Finalizando, por estatísticas, 70% das pessoas vivem no passado, 15% no futuro e só 5% no presente. Gente, presente, o próprio nome diz, presente. Estar aqui é um presente. E eu acho que hoje, estarmos aqui, eu tendo a oportunidade de conversar com vocês, de ter o Michel aqui trocando informações comigo,
de conhecer a empresa de vocês, de poder trocar informações com vocês e de vocês de uma forma ou outra. Espero ter contribuído com alguma informação. Isso é um presente. E é um presente de 86.400 segundos que nós ganhamos todo dia. A 0 hora, 0 minuto, 0 segundo em nossa conta corrente, que é a vida. Meu muito obrigado, valeu e até a próxima.